Fala Marujada, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje, dando continuidade à resolução da segunda fase da FUVEST, tá bom? Tô fazendo a FUVEST 2020, segunda fase. Bora lá. Show! Então, prova A, questão M02, que fala sobre o floco de neve de Cook, ou a estrela de Cook. O conteúdo abordado nessa questão é PG, progressão geométrica e logaritmo, tá bom? Muito legal a questão. Então a questão fala o seguinte: o floco de neve de Cook ou estrela de Cook é uma construção geométrica recursiva cujos primeiros passos se desenvolvem da seguinte forma. Passo 0 começa-se com um triângulo equilátero de lados de medida 1, tá bom? Segundo passo, divide-se cada lado do triângulo do passo 0 em 3 segmentos iguais e constrói-se um triângulo equilátero com base em cada segmento do meio. Olha que interessante. Deixa eu pegar uma corzinha bem legal aqui. Ele falou que vai pegar um lado desse triângulo, vai cortar, dividir em 3, certo? E a partir do meio ele faz outro triângulo equilátero aqui, ó. Tá vendo? Porém, essa parte aqui, se você reparar, ó, esse lá ficou aqui, ó. Tá vendo? E essa parte aqui do meio, ó, ela some, tá vendo? Ó? Ela sumiu aqui. Maravilha. Então, olha que interessante. Pegou esse lado, dividiu em 3, virou um outro triângulo aqui. Então, de um lado, virou... Quantos... Você tinha um lado aqui, né? Agora tem 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, de um lado, virou 4. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Passo 2. Repete-se o procedimento descrito no passo 1 em cada lado da figura obtida no passo anterior. Tá? Eu mudei a posição da câmera, antes eu olhava para cima, agora eu estou olhando bem na frente aqui, daí às vezes eu dou uma olhadinha para cima. Aí beleza. Os passos seguintes, passo 3, 4 e 5, seguem o mesmo procedimento descrito no passo 1 e em cada lado da figura obtida no passo anterior. Considerando os passos escritos e os próximos passos, responda. Letra A. Qual o número dos lados da figura no passo 3? Letra B. Qual o perímetro da figura no passo 5? Letra C. A partir de qual passo o número de lados da figura supera 6 trilhões? Note e adote. Log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,301. Beleza? Vamos lá. Então, qual é o número de lados na figura no passo 3, tá? Vamos analisar cada passo aqui. Olha só, fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil. Bom, no passo 0, o número de lados é 3, certo? Deixa eu colocar aqui 3, certo? E a medida do lado? Ele falou que é 1, né? Maravilha. No passo 1, eu falei que ele divide em 3 e depois vira 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, depois de cada lado vai ser multiplicado por 4. Então, aqui vai ser 3 vezes 4, isso dá 12. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maravilha. E a medida? Ele não pediu isso na primeira questão, mas eu vou colocar já para a gente ir elaborando nosso raciocínio aqui. A medida, ele falou que ele pega o segmento e divide por 3. Então, a medida aqui é 1/3, tá? Deixa aí que isso é importante. Para o passo 2, eu tenho o quê? Cada lado aqui eu vou multiplicar por 4, né? Então, vai ser 3, o anterior, que é 3 vezes 4, que é 12, vezes 4. Isso é a mesma coisa que 3 vezes 4 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 48, certo? Isso. 16 vezes 3, 48. E a medida do lado? A medida do lado é a medida anterior dividido por 3. Então, ó, é 1/3 dividido por 3. Como é que faz isso aqui? Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então aqui vai ficar 1/3 vezes 1/3. Isso é a mesma coisa aqui. 1/3
3 ao quadrado, que é igual a 1 nono. Tá? Boa. Vamos para o terceiro passo agora. Terceiro passo, então, é o passo anterior, ou seja, esse aqui, ó, 3 vezes 4 ao quadrado, que é o anterior, vezes 4, para achar o número de lados. Isso vai dar 192, tá bom? 48 vezes 4, 4 vezes 8, 32, vai 2, vai 3, 16 com 3, 19, tá? Essa aqui é a nossa resposta, deixa ela aqui. Show! Continuando o raciocínio para ficar mais fácil as outras alternativas. Qual é a medida do lado? É a medida do lado anterior dividido por 3, certo? Então é 1 nono dividido por 3, isso vai dar 1 sobre 27, tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao cubo. Olha que interessante. Aqui eu não coloquei, mas aqui, ó, é 4 ao cubo, tá bom? Agora, vamos pensar num termo geral. Aqui. Um termo N, um termo qualquer. Como é que eu montaria uma formulinha para esse cara? Poderia pensar o seguinte. É 3 vezes 4 elevado a N, o número de lados. E a medida do lado é 1 sobre 3 elevado a N. Você consegue ver isso? Olha aqui, ó. Quando é zero, é como se fosse aqui, ó, 4 elevado a zero. 4 elevado a zero é 1, né? Isso. Aqui seria como se fosse 1 terço elevado a 1, que é 1. Agora, saca só, no passo 1 é 3 vezes 4 elevado a 1. Aqui é 1 terço elevado a 1, porque 3 elevado a 1 é 3 mesmo, certo? No passo 2 ficou 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 4 elevado ao quadrado. E isso é o número de lados. A medida do lado deu 3 elevado ao quadrado. Olha que legal. No segundo passo, então, tudo elevado ao quadrado. No terceiro passo, é 3 vezes 4 ao cubo. E a medida do lado é 1 terço elevado ao cubo. Olha que interessante. Então, pensando num termo qualquer, um termo N, o número de lados seria 3 vezes 4 elevado a N. E a medida do lado seria 1 terço elevado a N. Tá? No final, eu vou mostrar como é que eu escrevi isso na folha resposta, tá bom? Vou te mostrar o que é importante deixar na folha resposta. Dica importante aí. Vamos para a letra B. Qual o perímetro da figura no passo 5? Vamos usar o mesmo raciocínio do anterior. Porém, lembrando que perímetro é o quê? É a soma dos lados. No primeiro, ele diz que o lado mede 1. No segundo, a gente viu que o lado mede 1 terço. No terceiro, a gente viu que mede 1 nono. E por aí vai, tá? Vamos ver como é que fica. Montando a nossa tabelinha aqui de novo, vai ser o seguinte. Lembra do número dos lados? No passo 0 era 3, né? No passo 1 era o quê? 3 vezes 4. No passo 2 era o quê? 3 vezes 4 ao quadrado. No passo N seria o quê? 3 vezes 4 elevado a N. Logo no passo 5, que é o que ele quer, ó, o número de lados seria o quê? 3 vezes 4 quinta. Tá? Porém, o perímetro é o quê? É o número de lados vezes a medida do lado. Tá bom? Perímetro é o quê? A soma dos lados. Porém, é o número de lados vezes a medida do lado. Guarda isso. Uma coisa interessante do perímetro é que a simbologia dele é 2π. Por exemplo, o perímetro desse triângulo é 3, né? Porque ele tem medida 1. O semiperímetro é a metade do perímetro. Então, se o P é 2π, o semiperímetro é só P. Legal, né? Uma coisa interessante, eu fui ver por que usa P. Provavelmente é porque é P de perímetro, né? Porém, esse P é muito usado para achar a área de um triângulo qualquer quando você só tem a medida dos lados. Porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? E como você normalmente não tem altura, às vezes você não tem altura, só tem os lados, o valor dos lados do triângulo, você pode fazer a área pela forma de Heron.
Quem tiver curiosidade, manda nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Mas, lembrando que o perímetro é o número de lados vezes a medida do lado. Show! Continuando aqui, então, a medida do lado no passo 0 é 1, né? Então, o perímetro era o quê? É 3 vezes 1, que é 3. Show? No passo 1, a medida do lado era o quê? 1/3. Então, se eu fizer 3 vezes 4 dividido por 1/3, dividido por 1/3, quanto que é o perímetro aqui? 3 vezes 4 vezes 1/3. Cancela 3 com 3, o perímetro aqui vai ser 4, tá? Por que 4? Porque cada medidinha desse aqui, ó, vale 1/3, tá bom? Ou seja, seria 1/3 dividido... Então, seria 12 vezes 1/3, que dá 4, certinho. No passo 2, qual a medida do lado? É 1/9, né? Lembra que era 1/3 ao quadrado? Que é 1/9. Show! Então, o perímetro para esse cara aqui seria... Quanto que era? Era 48 dividido por 9. Então, dá 48 por 9. Tá bom? Deixar assim. Nem precisava, só estou fazendo isso para você entender o raciocínio. No passo N, então, lembra que o número de lados era 1 sobre 3 elevado a N. Então, o perímetro por um N qualquer, com um passo qualquer, qual seria? Seria 3 vezes 4 elevado a N vezes 1 sobre 3 elevado a N. Show? Então, se ele quer o perímetro do quinto passo, como é que eu faço? Eu sei que a medida do quinto passo seria 1/3 elevado a 5. Logo, o perímetro é o quê? Seria 3 vezes 4 a quinta vezes 1 sobre 3 a quinta, certo? Simplificando, esse 3 com esse cara aqui sobra um 4, 3 a quarta, né? 4 a quinta, eu vou fazer o seguinte, ó. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Elevado à quinta, isso dá 2 a décima, tá? E 2 a décima é 1024. E 3, jogando para cá, vai. E 3 a quarta dá... 3 a terceira dá 27. É só fazer 27 vezes 3, dá 81. Então essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Show de bola. Esse é o perímetro do passo 5. Lembrando que mais pro final eu vou mostrar como é que eu colocaria isso na folha resposta, tá bom? Bora lá para a alternativa C. A partir de qual passo o número de lados da figura supera 6 trilhões? Adote log de 2 na base 10 igual a 0,301, tá? Só para lembrar, vou colocar um adendo aqui, ó. Log de 2 na base 10 é a mesma coisa que log de 2, tá? Pode deixar sem nada. Quando tem nada, ou quando não tem nada, você implica que está na base 10. Show de bola! Como é que eu faço isso aqui? Então, isso aqui é simples, né, meu? Lembra que a ideia do quinto passo lá? O lado, para achar o número de lados no quinto passo, num passo qualquer, qual que era? Era 3 vezes 4 elevado a n. E ele falou que isso tem que superar, ou seja, tem que ser maior que 6 trilhões. 6 trilhões é 6 vezes 10 a 12. Maravilha. Simplificando, isso aqui por 3 dá 1. Isso aqui por 3 dá 2. Esse 4, eu vou fazer 2 ao quadrado, né? Então vai ficar 2 ao quadrado vezes n é maior que 2 vezes 10 a 12. Show de bola. Aplicando o logaritmo dos dois lados, como é que fica? Fica log de 2 elevado a 2n tem que ser maior que log de 2 vezes 10 a 12. Vamos usar duas propriedades aqui. Uma, aquela que quando você tem esse cara aqui em cima, o logaritmando elevado a um expoente, ele cai lá na frente do log, tá? E a outra propriedade é que quando você tem uma multiplicação, ele se transforma em soma de log. Então, como é que ficou? Vai ficar 2n log de 2, que eu já sei que vai dar isso aqui, vai ser maior que log
de 2 mais, lembra? A multiplicação transforma em uma soma, log de 10 elevado a 12. Show! Aqui vai dar o mesmo esquema, viu? Tá elevado aqui, vai cair aqui para frente. Legal. Então aqui eu já posso substituir o valor de log de 2, tá? 2n, então, que multiplica 0,301 tem que ser maior que 0,301 mais 10 log de 10. Lembra quando eu falei que não tem nada? Aqui embaixo, quer dizer, está na base 10. Qual o número elevado a 10 que dá 10? É 1, né? Então eu sei que log de 10 na base 10 vai dar 1. Show de bola. Então aqui vai multiplicando, isso aqui vai dar 0,6,2n tem que ser maior que... Opa, errei aqui, galera. Ó, aqui é 12, tá? Lembra? Esse 12 caiu aqui na frente. Tá, então beleza. 12 vezes 1, mais esse valor aqui. Então dá 12,301. Boa! Vou passar então, se esse 0,602 está multiplicando o n, vai passar para o outro lado dividindo, né? Então como vai ficar? Vai ficar aqui n tem que ser maior que 12,301 dividido por 602. Galera, isso aqui dá aproximadamente 20,4, tá bom? Se alguém ficou com dúvida, se alguém ficar com dúvida nessa conta aqui, me dá um toque aí no comentário que eu faço um vídeo explicando. Beleza? Show! Então, o que eu tenho? Eu tenho que n tem que ser maior que 20,4. Ou seja, eu posso considerar que n é igual a 21. Logo, a partir do 21º passo, o número de lados supera 6 trilhões. Tá bom? Agora eu vou mostrar para você como é que isso ficaria na minha folha resposta, tá bom? Sugiro que você dê um pause aí para você dar uma analisada de como eu faria. Eu sei que minha letra não é essas coisas, mas dá para entender, certo? Boa! Então é isso, galera. Quem curtiu, já deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e até a próxima. Valeu! Considerando os passos descritos e os próximos